Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do BDMG Cultural. Eu sou Tatiana Carvalho Costa, pesquisadora de cinema e audiovisual e professora no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte. Hoje, eu estou aqui para compartilhar com você uma conversa com o curador e gestor cultural Benjamin Serroussi sobre o tema Vizinhanças e Diferença. O Benjamin é o gestor da Casa do Povo, uma instituição política e cultural no bairro Bom Retiro, em São Paulo, e que reúne uma grande diversidade de comunidades. Então, eu convido você para acompanhar com a gente essa ótima conversa que tivemos. Esses encontros improváveis entre gerações diferentes, pessoas diferentes, corpos diferentes, é o que nos interessa na Casa do Povo, que a gente vem trabalhando. Nesse terceiro ciclo de podcasts, nós vamos estar juntos aqui com 3 programas que compõem essa série, Vizinhanças e Diferença. Além do Benjamin, nós conversamos com a escritora e pesquisadora Helena Vieira e com a professora e pesquisadora Cida Moura sobre como podemos colocar diferenças em diálogo, o que significa estar junto, mantendo a singularidade de cada um, quais são hoje os lugares onde as diferenças podem de fato coexistir e ainda o que faz com que uma pessoa seja vista como diferente. Então, eu convido você para vir se avizinhar com a gente. Vamos lá! Ei, Benjamin, bem-vindo! Te agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Obrigado, Tatiana. Bom, como primeira pergunta, eu queria saber da história da Casa do Povo, assim, como que isso se conecta com a atuação presente. A Casa é um projeto que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial e, como vocês mesmos definem, é um monumento vivo, né? No vídeo de apresentação da casa, uma das conselheiras, a Rogueta Sendax, conta de um congresso em Paris nos anos 1930, em que foram definidas algumas premissas para a sobrevivência da cultura judaica. Vamos ouvir um trechinho da fala dela. Nesse congresso, eles tomaram uma resolução que onde tivesse, nas cidades que houvesse uma comunidade judaica, se formaria um coral, uma escola, um jornal, um grupo de teatro, para não deixar perder a cultura judaica laica, que era muito grande na Europa, principalmente na Europa Oriental. Bom, não por coincidência, Benjamin, essas áreas de que ela fala e que são necessárias para a preservação da cultura de um povo, qualquer povo em geral, são áreas que têm sido extremamente atacadas. Bom, e essas áreas são atacadas, me parece, justamente pela potência libertária. A Casa do Povo se apresenta como esse lugar de resistência, não só restrita ao povo e à cultura judaica, mas também se abrindo no que me parece ser um sentido mais ampliado de comunidade. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria te ouvir sobre como essas premissas lá do início da casa se manifestam hoje. Como que elas podem nos ajudar a compreender formas de resistir e de estar junto num mundo, num país em que as diferenças têm sido tão problematizadas. A casa, de fato, é um elemento, uma pincelada dentro dessa comunidade muito diversa, que entende que talvez ser judeu ao longo do século XX sempre foi ser o estrangeiro, o último a chegar, o primeiro a ter que sair, o imigrante, o outro, né, por excelência, né? Tem vários textos que contam isso, talvez numa experiência mais ocidental. Mas, portanto, se o judeu foi o outro, o estrangeiro, no século XX, um centro judaico tem que ser um centro aberto à alteridade radical. Acho que é isso que um pouco funda o meu entendimento da Casa do Povo. Portanto, a Casa do Povo ela não sai do trilho quando ela se abre para outras comunidades, né? Ao contrário, eu acho que, de uma certa forma, ela acaba criando uma comunidade em devir. Então, como que a Casa, que vem com essa história de uma frente antifascista, que tem um entendimento de fato que o ser judeu, ser judia, não é uma identidade fechada, é uma identidade híbrida, por definição, né? Ninguém pode ser apenas judeu. Eu sou judeu francês, judeu brasileiro, enfim. Então, é uma identidade que, por definição, é heterogênea, é híbrida. Portanto, né, esse centro tem que ser aberto a essa heterogeneidade. E como que ele age, então, nesse bairro? Né? Como que ele faz comunidade, né? Num bairro que hoje é habitado por outras comunidades. E eu acho que é isso que é muito bonito. A gente não entende a cultura ou o bairro com esse recorte multicultural, né? Como uma espécie de bolo que você ia dividir os coreanos, os bolivianos, etc., essencializando, né,
cada identidade, mas que as coisas são mais fluidas. E portanto, esses encontros improváveis entre gerações diferentes, pessoas diferentes, corpos diferentes, é o que nos interessa na Casa do Povo, que a gente vem trabalhando de maneira muito concreta, né? Pode parecer muito teórico o que eu estou falando, mas é muito concreto. Uma ação, por exemplo, de um artista boliviano que vê que a Casa do Povo está num estado que ele qualificou de baixa energia, e ele falou porque o prédio estava descuidado e, portanto, a gente não cuidava bem dos mortos, em nome de quem essa casa foi erguida, né? Em nome dos que morreram na Segunda Guerra Mundial, os judeus que foram assassinados nos campos de concentração nazista. Mas ele falou, eu tenho a solução, na Bolívia a gente organiza toda a primeira sexta-feira do mês uma chaya, que é uma espécie de cerimônia que se renove os acordos com a Pachamama. E por meio da renovação dos acordos com a Pachamama se renove os acordos para o amor, para o negócio, e por que não com os mortos? Então ele organizou uma cerimônia em 2014, foi muito lindo, e veio muitas pessoas da comunidade boliviana para renovar, reafirmar os acordos com os mortos que fundaram, ou em nome de quem a casa foi fundada. E isso foi interessante de ver como a gente consegue criar esse sentimento de comunidade, né, que estava descrevendo, mas não a partir de recortes que essencializam e dividem as pessoas em categorias para sempre, mas entendendo que, de repente, a comunidade boliviana, que estava ali presente, podia dar continuidade a um monumento vivo, a esse trabalho de memória que a casa carrega, né? Então, a gente passa de mão em mão, a gente é, ao mesmo tempo, herdeiro e usurpador. Eu costumo citar um poema de um poeta francês, eu peço desculpa pela referência francesa, mas é um poeta que chama René Char. Ele tem um poema lindo e ele fala que somos herdeiros sem testamento. E muitas vezes na Casa do Povo eu sinto isso, mas acho que vale para muitas outras coisas, né? A gente herda referências culturais, mas raramente nos é dado o modo de usar o testamento. Então cabia a nós reinventá-los. E até que ponto nessa reinvenção a gente usa e abusa, né, dessas referências, e esse risco que é bonito, né? É isso que permite de inventar comunidade, sem cair numa espécie de fechamento comunitário, né? Mas ao contrário, de entender que comunidade ali é alguma coisa aberta, é alguma coisa que permite unir a partir da memória no presente. Então é uma tentativa de te responder um pouco a essa pergunta que é muito ampla, e talvez um conceito que eu traria para concluir seria a noção de comum, né? A gente trabalha muito a partir dessa noção, né? Que é uma forma de sair um pouco da dicotomia privado-público. A casa não é um espaço público, né? Ela é um espaço privado, uma associação, mas que tem uma missão pública. E, ao mesmo tempo, sendo espaço privado, também ela não é um espaço que vai apenas alugar espaço, ela tem uma missão muito clara, de interesse público. Então, a gente brinca com essa ideia de comum, né? Acho que em Belo Horizonte tem a Casa Luiz Estrela, né, que usa muito também essa noção, tem vários lugares, né, que vem usando essa noção recentemente, porque tem sido uma boa ferramenta para entender o que é fazer comunidade, né? O que é estar junto no espaço comum, mas sem que seja, mais uma vez, uma espécie de fechamento, né, por trás de cercas comunitárias, mas nem uma diluição por trás de uma visão totalmente universalista, né, do que seria o ser humano, porque não é bem assim. Eu acho muito bonito isso que você fala, Benjamin, essa noção de comum e de uma comunidade em devir. Isso me faz pensar na ideia de relação. E eu faço essa conexão muito a partir do pensamento do poeta antilhano Edouard Glissant, no que ele aponta como uma força poética da relação e um consequente papel do imaginário. E aí eu fico pensando com isso no contexto da casa, né, que fica num bairro, que é o Bom Retiro, que tem uma história riquíssima de convivência de uma população multicultural e numa cidade como São Paulo. Então, a partir disso, eu te pergunto, como as práticas da casa, as práticas artísticas, podem nos ensinar sobre essa ideia de relação, sobretudo nesse território múltiplo e complexo que é o Bom Retiro? O bairro do Bom Retiro, de fato, ele é fascinante, né? Porque é um bairro cheio de contradições, de tensões, de diferenças. É um bairro central, né? Então ele sofre das características dos bairros centrais. Eu falei, tem vantagem e desvantagem de bairros centrais. São bairros que têm o índice de desenvolvimento humano relativamente baixo. Eles têm uma situação próxima às favelas, às periferias de São Paulo, né? O centro é muito atingido. Por quê? Porque ele tem essa concentração de populações em situação de vulnerabilidade, né? O Bom Retiro tem
muitas populações em situação de rua, por várias razões, entre as quais pelo fato que tem alguns abrigos no Bom Retiro. Em São Paulo, a população em situação de rua, depende de como ela é calculada, vai chegar a 30 mil pessoas, né? Eu acho que um terço tá sempre circulando aí pelo bairro. Também tem muitos usuários de crack, com a Cracolândia, né, perto da Casa do Povo, do Bom Retiro, no Campos Elíseos, na Luz. Tem no Parque da Luz pessoas em situação de prostituição, trabalhadoras do sexo. Tem muitos migrantes irregulares, bolivianos, paraguaios. Tem até, infelizmente, trabalho escravo, o que se assemelha ao trabalho escravo, na indústria têxtil, em alguns ateliês que funcionam clandestinamente no bairro do Bom Retiro, e por assim vai, né? Tem a favela do Moinho, tem a comunidade do Gato, tem ocupações muito bem estruturadas, que são parceiros próximos, mas que também apresentam condições de vulnerabilidade social, a ocupação Mauá, Prestes Maia, Ipiranga, sem falar dos cortiços, né? Um bairro que tem muito cortiço. Ao mesmo tempo em que você tem na Rua Bandeirantes, terrível nome, né, que cruza com a Jorge Velho, outro terrível nome, mas o nome das ruas de São Paulo já é uma outra história, mas tem apartamentos ali de 200, 300 metros quadrados, com condomínios de 2 mil, 3 mil reais, então tem também uma classe média alta que está morando no bairro. Então o bairro é muito curioso, e ele também é muito diverso nos seus usos, ele é residencial e comercial, né? Muito estruturado a partir da indústria têxtil. Então, como se não bastasse, tem essa mescla cultural. É um bairro que você ouve pelo menos 3, 4 línguas quando você anda sem mudar de calçada. Você vai ouvir pessoas do Paraguai que falam guarani, que muitas vezes não falam espanhol, nem castelhano, nem português. Então, você vai ouvir castelhano, população boliviana, você vai ouvir yiddish, você vai ouvir português, enfim. Então, é um bairro fascinante e ele apresenta muitas questões que atravessam a cidade. E a casa está ali lidando com essas diferenças, né? Entendendo que elas são, na verdade, um potencial incrível para o nosso trabalho, né? Ao mesmo tempo em que são objetos de tensão, de fato um potencial incrível. Acho que essa ideia de relação e dessa força poética que o Glisson traz, com certeza dialoga com essa ideia um pouco dessas comunidades em devir, né? Que a gente vem trabalhando. A gente não gosta de trabalhar com público-alvo. A nossa ideia é que o público é uma construção, é um resultado. É um resultado dessas relações possíveis e impossíveis. Então, a coisa mais linda na Casa do Povo é o fato que, além da programação que a equipe organiza, tem uma equipe de cerca de 10 pessoas que trabalham na casa. A gente trabalha bastante seguindo duas frentes. O que nós fazemos, nos programamos no espaço, como qualquer espaço cultural, mas o que acolhemos. Hoje tem cerca de 20 grupos que são acolhidos na casa. Um terço são grupos mais ligados às artes mesmo, grupo de moda, de dança, de design gráfico. Um terço são grupos que são mais de ativismo, que discutem direito à cidade, tarifa zero para o transporte público, mas que fazem também de forma original. Tem uma academia de boxe, por exemplo, que acha que o boxe é um direito, é educação, é cultura. Uma academia de boxe autônoma, antifascista. Mas tem um terceiro leque também, que são os grupos do bairro. E aí você vai encontrar uma associação de rádio-piratas bolivianos, um coral de mulheres que cantam em Yiddish, um grupo de jovens coreanas feministas que está em tensão com as suas próprias famílias, porque elas quebraram alguns tabus da própria comunidade coreana, se tatuando, assumindo relações lésbicas, ou outros tipos de comportamento que podem levar a questionamento na comunidade delas, enfim. Então a gente acolhe esses 3 grupos, e cada grupo tem a chave da casa. E dentro de uns acordos relativamente frouxos, de propósito, amplos, vagos, essas pessoas podem usar a casa como bem entendem. É isso que é muito lindo, que acaba gerando o que a gente costuma chamar de convivências improváveis, que é um grupo de mulheres trans da Casa Florescer, em situação de rua, que usam a casa porque participam de um grupo de performance, que é o Mecha, que descem para fazer um café enquanto o grupo do Coral Tradição, do qual é o Guetta e Maestrina, que tem uma média de idade de 80, 90 anos, que estão ali cantando o hino dos partisanos em Yiddish. Daí esses encontros são curiosos e geram tensões, né? Mas nesses encontros de diferença
que nascem outros agenciamentos possíveis e que se inventam mesmo o que a gente chama de devires, né? Que não é bem um futuro, né? Que a gente não trabalha com essa ideia de futuro, que é uma ideia muito do passado. A ideia de devir ela é mais interessante, porque ela aponta no presente como que as coisas podem, a partir dessas relações, né, criar outras coisas, que talvez já estão aqui presentes. E ali tem um poder de imaginação fantástico, que a cultura propicia, mas a cultura no sentido amplo, né, não limitado às práticas artísticas. Bom, Benjamin, estamos chegando aqui no final, mas tem uma última pergunta, assim. Pensando agora mais objetivamente na proposta dessa série de podcasts que tem a ver com vizinhança e diferença, Benjamin, eu queria que você falasse mais sobre essa ideia de vizinhança, né, essa espacialidade física e subjetiva no contexto da pandemia. Vocês têm atividades online agora, mas pela própria lógica da casa e do território em que vocês estão, vocês têm atuado também offline. Então, como vocês têm articulado esse trabalho de que você falou aqui com as necessárias conexões que estruturam a casa? E com o risco de uma reflexão sobre algo que ainda está acontecendo, né? O que vocês conseguem apontar de possibilidade para uma política da cultura de uma maneira mais ampla? Como você colocou, né, a gente foi online, obviamente, com muitos centros culturais, né, porque é importante também poder seguir trabalhando e oferecendo conteúdo, também é importante poder manter a equipe trabalhando, é importante que os artistas também possam receber cachê, é importante também que o público possa continuar ter acesso a conteúdos. Mas rapidamente nos pareceu um pouco descabido, quase indecente, né, ficar fazendo apenas programação online, como se a gente aceitasse que o nosso público está cada um na sua casa e que entre essas pessoas isoladas o mundo acabou, né? Eu acho que é uma ilusão bastante grande, inclusive cruel, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm, inclusive, necessariamente o acesso à internet ou não têm tempo nessa pandemia de ficar em casa, cuidar das crianças e, além disso, ouvir algum conteúdo online, com as creches fechadas, etc, etc. Então, era quase de reconhecer que a gente ia falar com uma fatia de um público muito privilegiado, né? E nos pareceu bem problemático. Mesmo que a gente aumente o alcance, né, do online, mas a gente ia falar apenas com mais do mesmo, com mais pessoas do mesmo perfil. Então a gente achou que tinha que abrir as portas, né? Como você falou, o território pede isso. Mas como abrir sem expor o público? Como abrir sem expor a equipe? E a gente resolveu abrir várias frentes simples. Talvez algumas delas estavam em diálogo com a nossa missão, outras menos, mas na hora do vamos ver, a questão é menos se a gente está sendo coerente com a nossa missão, mas como a gente pode ser relevante, né, com os nossos vizinhos, né? Então a gente abriu várias frentes, a gente começou a arrecadar recurso, a gente levantou R$ 80.000, que foram distribuídos de maneira bem horizontal, com iniciativas do bairro, onde os próprios beneficiados sentavam na mesa para fazer a partilha, então parceiros e beneficiados era uma coisa só, as fronteiras ficavam mais borradas, né? A gente também conseguiu juntar quase 100 voluntários e voluntárias que atuaram em novas frentes, como a produção de sabão com óleo usado doado por restaurantes coreanos. A gente tem uma produção média de 40, 50 quilos por semana, o sabão sendo uma ferramenta importantíssima, né, nesse momento para higienizar as mãos, etc. A gente começou a criar uma cooperativa de costureiras para evitar que os atravessadores que compravam máscaras a preço irrisório seguissem explorando elas, e elas se auto-organizando, elas podem vender diretamente o fruto do trabalho delas, ficar um pouco com mais valia, né, do trabalho delas. A gente também começou um programa com a Casa Verbo, que é uma iniciativa da Carmen Silva, da Ocupação 9 de Julho, onde foi integrado como núcleo para distribuir cestas básicas, mas rapidamente a gente viu que cestas fechadas era um pouco paternalista, né, autoritário. Então a gente fez um programa agora de cestas abertas, está tudo na mesa e as pessoas podem pegar o que elas querem, mas tem uma importância da própria sociedade civil no momento atual em se organizar. Então a gente trabalhou muito nessa direção e vamos ver o que vai ficar, mas o que a gente está observando, que é muito próximo do que a gente costuma trabalhar na Casa do Povo, é que a gente não está, o que a Mayara Vivian, que é uma das pessoas que está coordenando o trabalho dos voluntários
falou, a gente não está trabalhando com a noção de assistencialismo, que seria uma espécie de que ela chama de muleta do capitalismo. A gente está trabalhando a partir da ideia que pode haver uma contaminação comunitária, mas não no sentido do coronavírus, mas no sentido de auto-organização. E aos poucos estamos observando isso. No início, eram voluntários oferecendo comida para pessoas do bairro. Hoje já tem pessoas do bairro trabalhando para oferecer comida para pessoas do bairro. Então, essa auto-organização que está surgindo, que nos parece muito potente. E aí tem algumas coisas que vieram para ficar, né? A relação com o bairro, com essas pessoas, essas novas frentes, a cooperativa de costura, talvez a produção de sabão, que relaciona de maneira inesperada óleo, restaurante coreano, Casa do Povo e pessoas do entorno, né? Então tem novas relações surgindo entre humanos, entre óleo, entre um restaurante, e isso é muito rico. A gente costuma recusar um pouco a noção de bairro. A gente não costuma falar que a gente trabalha com um bairro, porque o bairro é uma abstração, você não encontra o bairro na esquina. Eu gosto de usar uma noção de uma pesquisadora inglesa que chama Bernadette Lynch. Ela fala de zonas de contato ou zonas de conflito. A gente está numa relação sempre em fricção com o bairro e com pessoas do bairro, né? Não estamos dialogando com a comunidade coreana, estamos conversando com pessoas que são filhos de imigrantes, ou que são imigrantes, bolivianos, coreanos, não é a comunidade, né? Então, e aí a gente vai vendo tensões, conflitos surgindo, mas conflitos no bom sentido, conflitos que geram movimento. E isso tem sido muito rico, muito interessante para a gente entender como que a casa existe, já que ela foi criada pelo bairro, né? Pela comunidade judaica que morava então no bairro. E sobre a política cultural de maneira mais geral, duas coisas, né? Talvez que eu possa pontuar. Uma primeira como lidar com um descaso em relação à economia da cultura. Então a gente tem que inventar novas formas também de se financiar, porque a gente está vendo que a gente espera que a lei Aldir Blanc saia logo, mas que está muito difícil, né, para a cultura trabalhar, apesar de empregar muita gente, representar uma parcela importante do PIB brasileiro, está muito difícil. E além disso, eu acho que também a gente tem uma situação curiosa no Brasil, que lá nos outros países da Europa, que foram muito atingidos, teve um pico, um platô, e depois caiu. Talvez vai ter uma segunda onda. Aqui parece que a gente nunca chega no platô, né? Ou que o platô é infinito, porque a gente não é tocado da mesma forma, depende da sua raça, classe social, depende da sua cidade, do seu estado, pelo coronavírus. Então, a gente está vivendo uma situação onde eu acho que a gente vai ficar numa neblina por um tempão. Então, nós temos que inventar também como trabalhar. E isso também extrapola o offline, online, né? Acho que a gente tem que ter formatos híbridos. Eu aposto muito nisso. Uma peça de teatro pode acontecer, talvez não para 200 pessoas, talvez para 50 pessoas, talvez não numa cenografia palco-italiana, talvez numa outro tipo de cenografia, que garante um certo isolamento entre as pessoas. Então a gente tem que entender como as coisas podem acontecer, né? E sair de alternativas terríveis que são impostas, algumas vezes, por falta de políticas públicas claras, né? Então a gente está num momento de reinvenção necessária, né? Numa situação que sempre foi precária, né? Ou frágil, né? A economia da cultura é frágil aqui, mas eu acho que tem uma capacidade de invenção ali, que a cultura em particular tem, de poder imaginar como fazer as coisas de outras formas, que é muito preciosa, não só para a cultura, mas para a sociedade como um todo. Queria que talvez a cultura fosse mais ouvida, porque tudo, no fundo, é cultura. Como acordamos, como comemos, como nós sentamos à mesa, como usamos roupa, como trabalhamos, como educamos nossos filhos, nossas filhas. Então, a cultura tem muito a dizer. Espero que ela possa ser ouvida. Benjamin, nós chegamos aqui ao final da nossa conversa e eu quero te agradecer muitíssimo, mais uma vez, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente. Muito legal te ouvir, Tatiana. Eu quero ouvir também os outros programas, os outros convidados. Estou muito, muito curioso. Eu acho que é muito bom de vocês promoverem esse olhar para essa questão da vizinhança, da diferença, que muitas vezes eram vistas como quase que trabalhos anexos da cultura, e na verdade acho que são lugares centrais. Acho que cultura tem a ver com cuidado. Valeu demais, Benjamin. Esse programa faz parte da série Vizinhanças e Diferença, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis.
Eu sou Tatiana Carvalho Costa, convidada para mediar mais esse ciclo de podcasts. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e mais conteúdos educativos. Até a próxima!